Boa tarde, turmas. Vamos já iniciar nossa aula de hoje. Nossa aula hoje será através de um vídeo, tá certo? Através desse vídeo, nós não teremos aula online. Provavelmente na próxima semana eu marcarei uma aula online com vocês, tá certo? E aí, o nosso livro já está finalizando. Nós estamos no capítulo 8 já. E aí eu vou, em algumas turmas, já estamos finalizando o capítulo 8. E aí, nós vamos abordar alguns temas sobre arte, certo? E um dos temas escolhido para essa semana foi a Semana de Arte Moderna de 22. Um movimento muito importante para o nosso país e também que fez parte da nossa história, né? Então, é sempre bom a gente estar conhecendo um pouco sobre esses movimentos que aconteceram e que ficaram marcados na história do nosso país, tá certo? Então, a Semana de Arte Moderna de 22, ela aconteceu, também conhecida como a Semana de 22, né? Ela ocorreu em São Paulo, de 13 a 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. E aí, vários artistas, não somente pintores, né? Então, a Semana de Arte Moderna, ela envolveu vários artistas e vários gêneros da arte que fazem parte da arte. A música, movimentos como da música, artistas, cantores, pintores, a literatura, certo? Escritores e assim por diante. Em cada dia da semana era proposto um tema diferenciado, como a música, literatura, esculturas e pinturas, assim como eu já falei. Na época, o evento não foi muito aceito. Logo na abertura, Manuel Bandeira, ao recitar seu poema Os Sapos, foi desaprovado pela plateia através de muitas vaias e gritos. Neste evento participaram vários nomes consagrados do modernismo brasileiro. Entre eles, neste evento participaram vários nomes consagrados do modernismo brasileiro, certo? Na pintura, na escultura, na literatura e na música. E aí eu vou falar o nome de alguns que ficaram assim, fizeram parte da história. Seus trabalhos são muito reconhecidos, são bem reconhecidos, suas obras. E aí na pintura nós tivemos Anita Mafalda, de Cavalcante, e eu posso destacar também Tarsila do Amaral, certo? Na escultura, Victor Brecht. Na literatura, nós tivemos grandes nomes: Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, Guilherme Almeida. Mas uns dos principais nomes, assim, que são bem renomados, foram artistas bem renomados, bem conhecidos, seus trabalhos super valorizados, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. E na música nós tivemos composições, né, de Vilas Lobos, interpretações por Guiomar Novaes e Hernani Bragas, entre outros. Então esses foram os grandes nomes. E qual era o objetivo da Semana de Arte Moderna? Era romper os padrões clássicos academicismos, certo? Os artistas buscavam temas nacionais, procurando uma identidade própria, criar uma arte puramente brasileira, ou seja, alguns artistas brasileiros, né, eles tinham sempre como exemplo a arte americana. Então, eles queriam se desmembrar desses padrões americanos e ter uma arte própria, sua própria identidade. Então, buscar colocar em suas obras a identidade do nosso país, né? Representar o nosso país de forma concreta. Buscar um antropofagismo na arte significa absorver as influências estrangeiras como futurismo, cubismo e expressionismo e recriá-las com elementos de cultura nacional. Ou seja, passar a utilizar esses padrões e recriar uma obra, uma arte puramente nacional, puramente brasileira, levando
dentro dessa arte, elementos do nosso país. E que realmente foi o que aconteceu, né? Então, a valorização da vida cotidiana, ou seja, a arte desses artistas, ela mostra o cotidiano, o dia a dia dos brasileiros naquela época e como eles viam, né, o nosso país. Então, foram vários trabalhos representativos que marcaram realmente a Semana de Arte Moderna. De onde surgiu a ideia da Semana de 22? Em 1913, estiveram no Brasil, vindo da Alemanha, o pintor Lessa Segal. Realizou uma exposição em São Paulo e outra em Campinas, ambas sem sucesso. Desanimado, Segal seguiu de volta à Alemanha, só retornando ao Brasil 10 anos depois, quando os ventos sopravam mais ao seu favor, né? A exposição de Anita Malfatti, em 1917, recém-chegada dos Estados Unidos e da Europa, foi outro marco para o modernismo brasileiro, porque, na época, Monteiro Lobato não poupou críticas à pintura. Contudo, este episódio serviu como um incentivo para a realização da Semana de Arte Moderna. Então, devido às críticas, né, que os artistas sofriam com suas obras, então eles resolveram se organizar, se unir e mostrar realmente a verdadeira arte com identidade própria. Desde a exposição de Malfatti, havia dado tempo para que os artistas de pensamento semelhante se agrupassem. Em 1920, por exemplo, Oswaldo de Andrade já falava de amplas manifestações de rupturas, ou seja, foi o que realmente aconteceu, uma ruptura sobre a arte, com debates abertos. E aí eu tenho algumas obras dessa artista, né, Anita Malfatti, e aí ela representa realmente cenas do cotidiano, como vocês podem ver. O farol de Monhegan, pintado em 1915. A Boba, pintado entre 1915 e 1916. Tropical, em 1917. E A Estudante Russa, em 1915. São obras de Anita Malfatti, certo? E aqui também eu tenho obras de Cavalcante. Mulher com Frutas, pintada em 1932. Paisagem do Subúrbio, em 1930. Vejam só como são representativas essas obras. Elas são voltadas para o dia a dia, o cotidiano, o real. Mulheres Protestando, em 1941. Aqui obras de outros artistas como Zina Aita, Rego Monteiro e John Graz. Outros grandes nomes na pintura modernista brasileira foi Tarsila do Amaral, como eu já falei, e Lessa Segal, porém não participaram da Semana de 22, certo? Então, a Tarsila do Amaral, ela foi muito importante para a nossa história da arte, mas porém ela não estava presente. Tarsila estava em Paris e Lessa já havia reformado a Alemanha. Mas, no entanto, ela também entra porque ela rompe com aquela exemplo de arte norte-americana, né? Então, ela faz romper essa identidade e traz elementos do Brasil nas suas obras. Então, se vocês observarem, as obras delas representam bastante o nosso país. Tarsila do Amaral, ela colocou em suas obras a vida e o cotidiano do brasileiro. Então, ou seja, como vocês podem ver, os operários, a negra, a família. E uma das obras dela mais famosa, a Abapuru, certo? Pintada em 1928.
E aqui algumas obras de Lessa Segal. O Encontro, Mulata com Criança, Perfil de Zumira e A Favela. Vejam que a favela já foi pintada em 1954 para a área 55. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. As atividades eu vou colocar nos grupos, tá certo? Então, eu vou colocar uma atividade diferente para cada grupo, para cada turma.